Olá, eu sou Lisandra Colossi Oliveira, advogada designer de soluções, mediadora extrajudicial, e você está no canal Neurociência e Direito. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre como nós podemos apresentar para o nosso cliente a proposta de um trabalho consensual, se nós acreditamos nisso, de forma eficaz, ou seja, fazendo enxergar as vantagens desse caminho para a solução do seu conflito. Inicialmente, vale dizer que o cérebro, pelos estudos da neurociência, ele apreende 5% da quantidade de informações que nós recebemos diariamente. 5%. Então você há de convir comigo que a forma como você for apresentar o trabalho, hoje em dia o advogado tem uma cartela de opções diante de um conflito. Ele pode usar uma mediação extrajudicial, sendo ele mediador ou sendo ele advogado numa mediação. Ele pode utilizar de práticas colaborativas. Ele pode utilizar de negociação pura e simples entre ele e o outro advogado, usando técnica também, se ele quiser. Tem as técnicas da escola de Harvard, que já foram objeto do outro vídeo. Então, o advogado, sobretudo depois do CPC 2015, no artigo 3º, parágrafo 3º, que prevê lá e enfatiza, os métodos consensuais de solução de conflito, e no parágrafo 2º diz que é dever do Estado, inclusive, promulgar, estimular isso. Depois de tudo isso, desse pano de fundo feito, sabendo que para o seu cliente, num momento de pandemia, em que o judiciário se encontra numa situação complicada, Vamos dizer assim, ficou 45 dias sem prazos, correndo, agora voltou. Os juízes ainda estão trabalhando home office, a grande maioria. Nós não temos atendimento presencial, então, enfim, os motivos para você apresentar ao seu cliente essa técnica, o trabalho consensual, são inúmeros. Também, por outro lado, a gente precisa considerar que para relações continuadas, e aqui a gente pode pensar num fornecedor, e o seu contratante, a gente pode pensar num contrato de locação, locador-locatário, a gente pode pensar numa compra e venda de imóvel com parcelas, uma compra e venda feita de forma, um pagamento ele diferido no tempo. Nós podemos pensar em família, as relações continuadas que, afinal de contas, depois do divórcio ou da dissolução, aqueles que eram um casal conjugal passam a ser um casal parental, deixam de ser casal, deixam de ser marido e mulher, e passam a ser, então, apenas os pais daquelas crianças, enfim. Sempre que houver uma relação continuada, o tratamento consensual ele é extremamente benéfico. Por quê? Porque cria pontes e as pessoas vão conseguir, no tempo, tirar vantagem desse trabalho. Não vão minar o seu relacionamento com um processo judicial que normalmente afasta as partes, normalmente cria entre elas um dissabor. Então, apresentar ao cliente de forma inteligente, eu diria de forma programada, a prática consensual da advocacia, qualquer que seja ela, dessas que eu já mencionei e outras que pode haver e ainda haverá, é extremamente inteligente, vantajoso e eficaz. Quando você for apresentar para o seu cliente, é preciso que você faça primeiro uma anamnese. Como é esse cliente? Pelo e-mail que ele lhe mandou, pela ligação, pelo WhatsApp, você já mais ou menos, pela sua praxis e contato, já mais ou menos entende. É um cliente raivoso, está com raiva da outra parte? É um cliente estressado, não quer demora na resolução do seu conflito? É um cliente de boa, como diz o pessoal, numa linguagem informal, porque esse vídeo é para ser acessado por todos, não só pela nossa classe jurídica? Então, qual é o cliente? Quem é o cliente? Isso vai fazer diferença na forma de exposição. Se você pensa num cliente raivoso, vamos pensar em família, é o exemplo mais fácil, clássico e rápido. O cliente está com raiva, ela ou ele, porque, enfim, o casamento não deu certo. Não vou perscrutar aqui os motivos, porque isso é irrelevante. Mas ele está com raiva e ele quer usar o judiciário para se vingar. Quem já não viu isso? Ah, o juiz que decida? Eu não quero mais nem saber. Ela que tem que tomar, ou ele que tem que tomar na cabeça, tem que ser responsabilizado, que o outro diga lá o que fazer. Será que esse é o melhor caminho mesmo?
Pergunte ao seu cliente: sim, o judiciário vai lhe dar a resposta do seu conflito do jeito que o senhor ou a senhora quer? Realmente? É inteligente a gente colocar para o juiz decidir se de repente nós pudéssemos aqui no escritório criar um ambiente de comunicação, um ambiente pacífico, né? Até a Constituição Federal, só fazendo um recorte aqui, no preâmbulo fala que nós deveríamos incentivar a solução pacífica das controvérsias, então criar um ambiente pacífico no escritório para tratar o problema. Qual é o problema real que esse cliente raivoso trouxe? Qual o real interesse? Que na mediação a gente diz, qual o real interesse? O que é que está por trás? São perguntas que o advogado que quer se propor a fazer uma advocacia consensual precisa fazer. Se ele não fizer, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer um trabalho consensual e vai acabar judicializando. Então ele precisa entender os reais interesses do seu cliente e dar para ele a resposta. E aí são várias. Pode dizer a ele, por exemplo, que o judiciário realmente vai lhe dar a solução, mas ela pode não ser a melhor. E que ele está num momento sensibilizado, com os nervos à flor da pele, mas que o juiz não vai tratar disso. E que ele está colocando, por esse viés, por essa situação emocional em que ele está, diante do juiz a decisão da sua vida, seja ela da empresa, seja ela da família, nesse caso que eu estou falando aqui da família, né? Seria isso mais inteligente? Muitas vezes o cliente não nos ouve, ele está tão fechado, cego por conta da emoção, que é por isso que, por exemplo, eu gosto das práticas colaborativas. Por quê? Seria interessantíssimo que a gente fomentasse no cliente o desejo de ser ouvido por um terapeuta. Não para fazer terapia pessoal, não. Para analisar o conflito com essa pessoa, num lugar das emoções, porque o nosso lugar é o lugar jurídico. É o lugar de análise das questões envolvidas, quais são os direitos que estão ali envolvidos, quais são os melhores caminhos, as melhores saídas, por isso o designer de soluções também. Quais são as melhores saídas aqui para esse cliente? Então, se eu trago um terapeuta para falar com esse cliente nesse momento em que ele está cego pelas emoções, e também de acordo com a neurociência, quando nós estamos tomados pela emoção, nós deixamos de raciocinar 30% da nossa capacidade. Imagine, o cérebro só aprende 5% das informações e quando a pessoa está tomada por elas, pelas emoções, eu só consigo gerir com 70% da minha capacidade, porque 30% está comprometido. É possível alguém fazer uma escolha inteligente? Não é importante para o advogado saber guiar essa pessoa nesse momento de cegueira? É um momento de cegueira, né? Então eu penso que um trabalho multidisciplinar é fundamental. Mas para aquele que não quer, que pelo menos então ele estude formas de comunicação. Tem a comunicação não violenta, em que se substitui a forma de falar por um jeito assertivo, não agressivo, não impondo, mas mostrando ao outro e também procurando entender as razões do outro de forma empática. São todas as técnicas das soft skills que a gente vem falando aqui no canal. Depois, o cliente estressado, o cliente com pressa. Eu quero resolver o meu problema para ontem. Esse é o melhor cliente, porque o trabalho consensual, o trabalho extrajudicial visando ao método consensual, ele tem o tempo das partes. Quanto mais as partes, quanto mais as pessoas envolvidas se doarem para resolver a questão, mais rápido se soluciona. Então, se o seu cliente é estressado, com tempo, você vai dizer, ótimo, vamos tentar um caminho consensual, vamos pensar numa conciliação, que é um método mais simples, né? Conciliação é aquele encontro de vontades em que um cede uma parte, o outro cede outra e é feito um acordo sem muito aprofundamento. Esse é o caminho mais que serve para qualquer tipo de relação jurídica, né? Não precisa ser de trato continuado e pode ser também, mas enfim, não aprofunda, né? Mostrar para o seu cliente estressado que a propositura de demanda vai tomar dele um tempo que a gente não sabe qual é, porque quando se entra com o processo, sabe-se o dia do protocolo, data de início, mas data de finalização não se sabe. Então, para esse cliente, é excelente você apresentar uma técnica de advocacia consensual, colocando para ele, primeiramente, o próprio trâmite processual normal do judiciário, a situação atual, né? E como depende dele
É muito importante as pessoas se autorresponsabilizarem pelas coisas. Querido cliente, depende do senhor ou da senhora a conclusão ou desfecho dessa situação. Porque quanto mais você se doar em tempo, em trabalho, seja ele com... Lá vou eu dizer de novo do terapeuta, mas é porque eu acho tão sensacional o trabalho da equipe multidisciplinar que eu não consigo não dizer, né? Ou na mediação, enfim, dizer para ele que esses caminhos vão dar a ele uma resposta muito mais rápida, e eu diria muito melhor, porque quando há método autocompositivo envolvido, autocomposição, o que é isso? As próprias partes compõem o desfecho da sua situação. Então, ele vai ter nas mãos o poder de decisão. Não vai ser transferido ao juiz, nem ao árbitro. Essa é a minha ressalva em relação à arbitragem. A arbitragem é muito boa, pode ser muito boa porque conta com a expertise de terceiros, mas, honestamente, aqueles que estão envolvidos no problema é que têm a maior expertise para resolver. A não ser que a gente esteja falando aqui de uma situação que envolva algo muito específico, de alguma matéria de engenharia, não sei, algo que vale a pena a contratação de um árbitro altamente especializado para decidir aquela questão em que duas partes estão controvertendo sobre. Mas se não for isso, sinceramente, transferir para um árbitro, é isso que eu venho insistindo e esse canal se propõe a isso. Por isso também neurociência. É importante um tomar de responsabilidade. É importante as pessoas acordarem, eu penso. Aqui já vai a estudiosa da neurociência falando. Acordarem nesse momento histórico que a gente está passando, está vivendo, para a autorresponsabilidade, para não transferir para os outros a solução das suas questões. Não, cada um tem que cuidar de si. Ajudarmos uns aos outros, mas cuidar das suas coisas. Porque o judiciário tem que resolver tudo. É isso que é acesso à justiça? O acesso à justiça com CPC 2015 está dito lá que é multiportas. Então cabe a gente saber colocar os nossos serviços de uma forma a atingir, a convencer esse cliente de que isso é muito bom. Acreditando primeiro, obviamente, né? E se seu cliente é aquele cliente, como diz popularmente, de boa, tranquilo, que está aberto àquilo que o advogado disser, para ele é o melhor, então a responsabilidade é sua, caro colega, né? De fazer uma boa anamnese daquilo pelo que está passando o seu cliente para ver qual o método adequado, certo? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se você indicar um método que não se ajuste muito bem, esse cliente talvez não volte para você depois. Por isso que é extremamente importante a nossa constante capacitação. Capacitação em práticas colaborativas, capacitação a advogar na mediação, capacitação em técnicas de negociação, advocacia 5.0. Hoje o mercado oferece inúmeros cursos, basta que a gente procure, né? E eu aqui estou aberta para conversar com vocês daquilo que eu acho que já fez sentido para mim e quero poder compartilhar. Então, quem quiser deixar recados aqui nos comentários, também pode seguir lá no Instagram, @LisandraColossi-Oliveira. Enfim, vamos entrar em contato, fazer uma rede aí de pessoas que buscam, inclusive, a paz social, porque, de verdade, pelo Código de Ética, uma das finalidades da advocacia é buscar a paz social. Então, assim, isso não é ilusório e no momento em que a gente vive é indispensável. Se a gente tivesse um mínimo de paz, certamente as coisas andariam de forma mais tranquila, né? Não vou adentrar em questões políticas, como já disse, mas a paz social é sempre a meta de todos os povos, acredito. E não é diferente aqui. Então, um beijo no coração e até a próxima.